Olá, como vai? Meu nome é Valéria Lana, sou professora de matemática e nós vamos a mais um Se Liga na Educação, agora 2022, numa versão nova para vocês, com a gente trabalhando junto e voltando com habilidades para o seu dia a dia, para você aí na sua casa. E hoje o assunto que eu vou trabalhar com vocês é o mundo dos números reais, é a introdução dos números reais na sua vida. Pensar, nossa, mas e número, né? A vida estava tão boa, veio cá, colocou os números, gente, mas o número, ele não subtrai só, ele acrescenta. Existem vários tipos de número. A gente tem que sair desse mundo, sabe, dessa zona de conforto, de achar que a gente só vai somar, subtrair, multiplicar e dividir, né? Porque se você for só somar, subtrair, multiplicar e dividir, poxa, né? A gente tem que pensar em exponencial. Tá aí a Covid, cara. A Covid foi uma exponencial. Foram números reais que foram aplicados ali, entendeu? No seu dia a dia, ganhar dinheiro, aplicar dinheiro, comprar um carro, guardar dinheiro, tá? Você vai, daí um pouquinho você tá entrando para a universidade, né? Faltam 3 anos para você ir para lá, né? Chega lá e tudo. O que eu vou fazer? Eu quero montar um consultório, eu quero ser médico. Quanto que eu tenho que guardar? Tudo isso faz parte do seu dia a dia. Juntar dinheiro, guardar dinheiro, aplicar dinheiro, gastar dinheiro, saber quanto que eu posso pegar emprestado e gastar, tudo são números, tá? E os números, eles estão presentes o tempo todo, dentro da gente, tá? As pessoas às vezes falam assim, nossa, cara, eu fico fugindo da matemática, ou só se você evaporar, porque você é puro número, né? Então, a ideia do mundo dos números reais com vocês é trabalhar com você a seguinte habilidade: reconhecer, uma vez fixada, uma unidade de comprimento, que existem segmentos cujos comprimentos não são expressos por números racionais. O que são os números racionais? As frações, né? Então, eu tenho números além das frações, eu tenho coisas além das frações. Do mesmo jeito que quando a gente começou trabalhando com número natural, aí a gente aprendeu que tinha os números inteiros que iam além dos números naturais e depois os racionais, e agora nós vamos trabalhar a ideia de um número irracional que não é uma fração, que não pode ser escrito no formato de fração, tá? E a gente vai trabalhar com diagonais de polígono, triângulos, tudo isso faz parte aqui do nosso dia a dia, tá? Vamos lá? A outra parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção e que a gente usa, e é muito importante nessa ideia de número real, é reconhecer a necessidade da ampliação desse conjunto dos números racionais. Eu tenho que aprender coisas além dos racionais. E você tem que enxergar isso. E onde que eu vou fazer isso com vocês? Eu vou te dar exemplos que não tem como você escapar e se limitar a números inteiros, negativos e só fraçõezinhas, tá? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a necessidade dos números para medir qualquer segmento de reta. E o que é um segmento de reta? Eu estou aqui até ali, em linha reta, isso é um segmento de reta. Isso é uma medida. Eu tenho que expressar isso em um número, que pode ser exato, fracionário ou não, né? Então, vamos lá. Essa é a ideia que eu quero introduzir para vocês e que a gente vai começar agora com vocês, tá? Então, números naturais, que estão dentro dos números inteiros, que estão dentro dos racionais, que se eu juntar com os irracionais, vão me dar o conjunto dos reais. Passo a passo, vamos lá. Pensando junto comigo, eu vou fazer para vocês 6 perguntas. Vamos lá, antes de começar. Todo número natural é um inteiro? Todo número inteiro é natural? Todo número inteiro é racional? Todo número irracional é racional? Todo número inteiro é real? E todo número é real? São 6 perguntas. Pensa aí. De volta! Vamos lá. Todo número natural é um número inteiro? Verdade? Por que é verdade? Tá certo? Porque todo número inteiro... Opa, deixa eu voltar. Porque o conjunto dos naturais
está contido nos inteiros. Vou voltar aqui na figurinha, ó, quer ver, ó? Natural está dentro de inteiro. Eu posso falar que todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. Posso falar que os irracionais e os racionais, olha o nome, racional e irracional, não tem interseção, tá certo? Não existe afinidade entre eles. E que se eu juntar todo mundo, eu tenho os números reais. Então, voltando, segunda pergunta, todo número inteiro é natural? Nananina não, acabei de falar. Todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural, porque existem os números negativos que são inteiros, mas não são naturais. Terceira pergunta, todo número inteiro é racional? Yes! Por que que é? Porque o número em toda fração, todo número pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, vamos supor que você queira escrever, tá? O número sei lá, 6 sobre 3. Isso é uma fração, que se você arrumar, ó, vai dar 2. 2 é um número inteiro. Então, eu posso falar que todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. Por exemplo, um número 1/3. 1/3 é uma dízima periódica. E 1/3, a gente, quando vai dividir, né, 1 por 3, né, fazer aquela continha básica, eu vou ter 1 dividido por 3, vai dar 0. Aí não dá, vai 10 por 3 dá 3, sobra 1. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. Vai dar uma dízima periódica. Tá certo? Que não é um número inteiro e é um número racional. Ok? Quarta pergunta. Todo número irracional é racional? Se você não soubesse nada de matemática, só português, olha o nome. Irracional. Racional. Uma coisa é o contrário da outra, então tá errado. Não é. Todo número irracional é racional? Não. Eles não podem ser, eles não têm interseção, tá? Todo número inteiro é real? Yes! Porque o inteiro está dentro do racional, que é real. Beleza. Então, ó, voltando. Número natural está dentro de inteiro. Todo natural é inteiro. Todo inteiro é racional. Se eu pegar o conjunto dos racionais, unir com o conjunto dos irracionais, eu vou ter o conjunto dos reais. Então, a gente costuma dizer isso aqui, ó, muito legal isso aqui, ó. Natural está contido em inteiro, que está contido em racional, que está contido em real. Tá certo? Então, N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R. E a gente costuma dizer que o conjunto dos irracionais está contido no conjunto dos reais. Ou seja, todo irracional é real, mas nem todo real é irracional, porque tem um conjunto dos racionais. Não aparece, até trava a língua, né? Tanta coisa que eu estou falando, até travou a língua. Então, vamos lá, ó. Tá aqui, racional, olha aqui, ó. Racional, união com irracional vai dar real. Racional, interseção com irracional é conjunto vazio. Irracional é real menos racional. Tudo isso são falas que falam a mesma coisa. Para dar número real, eu tenho que pegar racional com irracional. E a última pergunta era, todo número é real? Nananina, não. Porque existem números que não são reais. É um conjunto maior ainda, a gente chama de conjunto dos números complexos. Tá? Isso a gente vai ver lá no 2º grau, tá certo? Lá no ensino médio. E, então, o conjunto dos números reais é um subconjunto desse conjunto, tá? Que são esse carinha C que eu chamei de C, tá vendo aqui, ó? É quando a gente acha a raiz quadrada de um número negativo, que pra gente não existe. Ou qualquer raiz par de número negativo não é real, porque para ser real não pode ser negativo lá dentro, isso é uma condição, né?
Então, todas as vezes que isso acontece, a gente se depara com um número chamado número complexo. E quando a gente calcula o raiz de menos 1, por exemplo, a gente chama de I imaginário. Mas isso é outra etapa da vida. Por enquanto, a gente vai aprender isso aqui, tá? Coloquei exemplos numéricos, tá vendo? Zero, natural, e vai memorizando, vai fotografando com a mente, tá? Usamos os números o tempo todo, por quê? Todas as nossas situações cotidianas e em contextos puramente matemáticos, você tem número, tudo tem número, tudo tem número. Quantos passos eu dei aqui, quanto tempo eu tenho, tudo é número. Número, 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 número. Então, tem um exemplo aqui que acontece demais com a gente e eu tenho meu filho, cara, meu filho faz isso o tempo todo comigo, vocês vão morrer de rir. Eu tô contando, né? Tá lá, ele tá contando lá, né? 22, 23, 24, 25, aí chega a Mafalda. Pelé, você nem imagina o que me aconteceu agorinha há pouco. Aí ele continuou contando, prestando atenção, para não perder a conta. E então, eu olhei bem para a cara dele e disse, 931... Quer dizer, ele estava lá no 22, 23, 24, 25. Aí ela começa a falar, né? 931, 932, 934, 900... Quer dizer, perdeu a conta. Já aconteceu isso com vocês, né? Quando a gente está falando um número e o outro chega falando outro, ou maior ou menor. De preferência, o maior, né? A pessoa perde a conta completamente. É incrível, é incrível. Aí ele falou assim, nossa, 1501, 1502, 1503... Entendeu? Hoje até que ela foi rápida, porque 1503, 1504, ela nem chegou aos 2000, quer dizer, né? Ela falou um número e ele perdeu a conta e continuou, quer dizer, cada vez maior a necessidade. Qual que é a ideia disso daqui? É que cada vez mais a gente mexe com o número. Uma ideia bem legal que eu vi é essa pista aqui, tá? De skate, que o nosso Jorge Luiz Souza, né? O famoso Tatu, tá? Essa pista é no bairro Madureira, no Rio de Janeiro, onde ele costuma treinar. E olha só, é a segunda maior do nosso país, 3.850 metros quadrados. Essa foto foi tirada em 2013. Suponha que essa pista, tá? Seja construída em um terreno quadrado, com área de 3.850 metros quadrados, que é a área dela. Quanto mede cada lado desse terreno? Ora, para calcular isso, eu vou ter que calcular o quê? Lembrar da área do quadrado. E a área do quadrado é o quê? É lado ao quadrado. Então, ou lembrar que a área desse terreno aqui vai ter que ser igual a 3.850, então eu vou tirar a raiz quadrada de 3.850, que não vai dar exata. E se não vai dar exata, vai dar um número que não é real, que não é racional, vai ser um número irracional. Então, o tempo todo, até você pensar aqui, ó, suponha que a pista de skate em formato de retângulo tenha 3x metros de largura e 6x metros de comprimento, e que a área seja 288 metros quadrados. Qual a equação que permite? Tudo isso é matemática. Tudo que eu quero fazer uma cópia dessa pista na minha casa, no meu bairro, na minha comunidade. É claro que eu não vou conseguir quase 4 mil metros quadrados, mas dá para me fazer menor, nas mesmas proporções, com o mesmo desenho? Matemática, cara. E sabe o que mais? Número. Número, número, número. Um dos números que eu mais gosto de citar é o número Φ, que tem esse símbolo aqui em grego, tá? Que ele é originado da coisa mais importante que existe nesse mundo, que somos nós humanos, tá certo? Ele foi baseado num estudo onde a gente chama matematicamente de razão áurea, que são as proporções do nosso corpo, que é o homem Protágoras, né? Se você fizer essa posição aqui, é claro que eu tenho 1,5 m, não vai valer, né? Mas você que é do tamanho normal vai valer, né? Aqui, ó, você pega essas proporções aqui, mas é mais ou menos, tá? A razão daqui até na ponta do meu pé, de um pé até no outro, enfim, isso daqui é tudo calculado, chama
Homem de Protágoras, e foi baseado na razão áurea, e tudo na arte está baseado na razão áurea. Então nós temos aqui, ó, o templo de Partenon, na Grécia, tá? Aqui, ó, tá aqui o templo, tá vendo? E toda essa parte dele aqui, ó, é baseado na razão áurea, ou seja, na divisão de X para Y, tá certo? E aí eu vou calculando e vou só mandando, que dá exatamente, olha que legal, cara. Quando eles fizeram o cálculo do comprimento lá da medida da razão entre as áreas, o cálculo deu 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Como a raiz de 5 não é exata, deu-se origem a um dos primeiros números irracionais. Ou seja, um número irracional é um número que a raiz não é exata, é um número que não é uma dízima periódica. Normalmente a raiz, π, são vários números. Mas aqui, foi baseado em cima do φ. E esse φ, tá? Assim como π, são números irracionais e que existem aqui no meio da gente. A relação entre os nossos dedos, a relação entre o rosto, tá certo? A proporção do nariz e dos lábios, da boca, tudo isso está dentro da razão áurea, que é o nosso número φ, tá certo? Que calculando 1 mais raiz de 5 sobre 2 dá 1,618 e alguma coisa, tá? Agora, um outro número que eu quero citar é o número π. Π, que a gente trabalha o tempo todo com ele, é um número muito legal, porque ele está o tempo todo. E esse número π, sabe, todo mundo vai falar, esse tal de π, todo mundo vai falar, o que é o π? É eu pegar uma circunferência, tá certo? Eu pego uma circunferência, calculo aqui quanto que é esse círculo aqui, esse comprimento aqui, divido pelo diâmetro e eu tenho o π, que todo mundo fala, é assim que se calcula o π, tá? Uma outra coisa que a gente trabalhou muito em termos de números, só para te mostrar a dimensão de números, nós tivemos 2 anos de pandemia e nesses 2 anos nós trabalhamos com números absurdos. Agora vamos pensar no vírus da Covid. Eu peguei uma foto aqui de uma bactéria e que foi ampliada, tá certo? 5.650 vezes, tá certo? E aí, olha só, quando eu faço essa conta aqui, ela tem 10 a menos 6 metros. Ou seja, tá vendo aqui, ó, eu ampliei ela para conseguir enxergar números extremamente grandes ou extremamente pequenos, tá? Mais uma questão que a gente falou outro dia, que caiu no Enem, e foi muito discutida pela sutilidade da questão, é se você entende ou não de número. Como é que você trabalha número? Então vamos pensar um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras próximas, mais próximas possíveis da medida de 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras 3,10 milímetros, 3,021 milímetros, 2,96 milímetros e 2,099 milímetros e ainda 3,07 milímetros. Se as lentes forem adquiridas, né, nessa loja, a espessura escolhida em milímetros A pergunta é simples, é uma questão do Enem, simples. Qual desses 5 números mais se aproxima de 3 milímetros? Então, vamos lá? Pensou? Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. 3 milímetros, qual que vai ser mais próximo de 3 milímetros? Aqui está menor, mais próxima mesmo. Vai ser o quê? 2,099? 2,96? 3,021? Qual que está mais próxima? Qual que está mais próximazinha de milímetro? De 3 milímetros, perdão. É a que tem um número menor de 3 milímetros, tá certo? Então, olha só, deixa eu voltar, é a letra C, né? Isso aqui, ó. É o que está mais próximo, tá certo? Muito bem. Bom, para finalizar, eu deixei para vocês a ideia, uma questão de cotidiano, sobre o preço da gasolina, do álcool, como que você calcula essa diferença, eu coloquei aqui para vocês pensarem. E que conta que você faz para calcular a diferença? O que é que vale mais? Tudo isso são contas do seu dia a dia que vão envolver números racionais
irracionais, inteiros negativos, tá certo? Dízimas periódicas ou não. O nosso próximo assunto é dízima periódica, nós vamos trabalhar com geratriz, tá certo? E, enfim, potência de expoente negativo, nós vamos aprender a trabalhar com um pouquinho de notação científica para poder dar continuidade em números reais. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima.